A paz seja com todos. Você já parou para pensar que às vezes a gente lida com as pessoas e nunca conhecemos verdadeiramente as pessoas? Algo que me chama muito a atenção é que a palavra de Deus nos exorta, nos adverte constantemente sobre o perigo das riquezas, o amor ao dinheiro em si. E algo que vejo que as pessoas, elas realmente mostram quem elas são quando elas têm que lidar com dinheiro. Por causa do dinheiro, a maioria das pessoas, podemos dizer assim, ou seja, na própria família da gente ou nas famílias dos outros, que mesmo sem a gente querer, a gente acaba ouvindo algum comentário e vendo mesmo algumas situações em que as pessoas, por causa do dinheiro, elas traem umas aos outros, por causa de herança, elas usam a hipocrisia, elas defraudam uns aos outros, e tudo isso pelo amor ao dinheiro. Então nós vemos e vivemos em um mundo em que as pessoas, elas se revelam quando elas possuem o dinheiro. Ou seja, o possuir o dinheiro em si não é pecado, porque a riqueza, ela é um dom de Deus. Ou seja, a riqueza bem adquirida de forma honesta, de forma que não defraude ao outro. Mas muitas pessoas, ou até mesmo a maioria, adquire riqueza em cima do fracasso dos outros. Nós podemos concluir dessa forma. Eu vejo que a Bíblia, ela nos mostra aqui em 1 Timóteo capítulo 6, ela nos dá uma lição de vida. E diz assim aqui a partir do verso 6, que diz assim, verso 7: Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e em cilada do diabo, e muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreamento alguns se afastam da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Ou seja, nós nada trouxemos a este mundo. Jó, em seu livro, no capítulo 1, verso 24, ele diz: Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Nós não trouxemos nada, nada iremos levar. Por que então trair aos outros, agir com corrupção com o nosso próximo, para ajuntar riquezas de forma ilícita, se nada trouxemos a este mundo e nada podemos levar dele? Muitas pessoas, elas não têm consciência, porque a pessoa que tem sã consciência, ela pensa essas coisas, e ela não busca o seu proveito próprio, mas ela busca o proveito do próximo, ou seja, aquilo que é comum. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele nos mostra que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Muitas pessoas se desviaram da fé, ou seja, muitos até mantêm uma fé fingida, vão à igreja e quando precisa realmente exercer essa fé, essas pessoas, elas se rebelam, elas traem os próprios irmãos, elas sempre querem sair lucrando de uma forma desonesta. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra em Marcos capítulo 8, verso 36, ela diz que
Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca da sua alma? Nós devemos ter em nossa consciência que Deus, Ele é fiel, e o que é nosso virá em nossas mãos, pois Ele tem muito para nos dar. Mas a nossa vida não depende daquilo que possuímos. E por mais que uma pessoa seja rica, ela nada pode dar em troca da sua salvação. Nós vemos também aqui em Mateus capítulo 6, verso 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era a divindade pagã das riquezas. Então aqui o Senhor Jesus, ele mostra, ou você deve servir a Deus ou ao dinheiro. Você precisa tomar uma decisão. Não tem como você servir a Deus e amar o dinheiro. Ou seja, aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida é Deus ou é o dinheiro? Então veja bem, em 2 Coríntios, a palavra de Deus nos mostra, no capítulo 6, que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E qual é o Deus desse século? A vaidade, o engano das riquezas, as concupiscências, que são os apetites da carne. Vivemos num mundo onde a imoralidade sexual se tornou algo normal, os divórcios. Então, entenda que Deus, Ele nos fala de uma forma muito íntima, e Ele requer de nós uma posição, de que lado nós estamos. Nós precisamos ter essa atitude de nos posicionar como servos de Deus e renunciar àquilo que não agrada a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara, ela não deixa dúvidas. Nós vemos aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, verso 9, que diz: quem ama o dinheiro nunca está farto de dinheiro. Quem ama a abundância nunca tem vantagem. E aqui no verso 14 diz: como saiu do ventre materno, voltará, nu como veio. Nada retirou do seu trabalho que possa levar nas suas mãos. Ou seja, a pessoa que ama o dinheiro, ela é avarenta. Às vezes ela tem muito dinheiro, mas o dinheiro não vale nada para ela. Ou até mesmo essa pessoa desfruta de tudo aquilo que o dinheiro pode lhe dar, mas ela desfruta daquilo de uma forma desonesta, desumana, ou seja, ela não ajuda os necessitados, ela não ajuda o pobre, ela usa somente para proveito próprio. E aqui nós vemos novamente uma advertência: nós não podemos levar nada. Então, por que iremos agir como se a nossa vida dependesse exclusivamente do dinheiro? Meu querido irmão, saiba de uma coisa: tudo que nós somos, ou tudo que nós ainda seremos nessa vida e na outra, está nas mãos de Deus. De nada adianta a pessoa pautar a sua vida em objetivos materiais aqui neste mundo, em profissões, em carreiras. A nossa vida, ela vai passar. Então devemos trabalhar não pela comida que perece. João capítulo 6. Devemos trabalhar pela comida que permanece para sempre, que leva para a vida eterna. E é essa que o Filho de Deus nos dará, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele nos dá a sua vida, para que nós tenhamos vida e vida em abundância.
O dinheiro nunca deve ser a principal coisa em nossa vida. Deus sempre deve estar em primeiro lugar em nossa vida, e o amor ao próximo. Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.